Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui pro canal. Nos últimos vídeos aí que eu postei, bastante gente pediu pra eu fazer um review da minha guilhotina, falando o que eu acho dela depois de algum tempo de uso. A guilhotina semi-industrial foi um dos melhores investimentos que eu fiz aqui para o ateliê em 2021. Tem me ajudado bastante, agilizado, tem me possibilitado fazer alguns produtos que antes eu não fazia. Então eu super recomendo aí quem tiver a possibilidade de sim comprar uma guilhotina semi-industrial. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês quais as minhas considerações sobre ela depois de algum tempo de uso, quais as minhas principais dificuldades, como eu me adaptei. Então se você tem curiosidade de saber tudo isso, continua assistindo o vídeo. Bom, pessoal, então essa é a minha guilhotina semi-industrial da marca Guilhotech e ela corta folhas até tamanho A4 tranquilamente. Esse aqui é um dos modelinhos de guilhotina mais em conta que existe, é um modelo bem simples e pelo que eu percebi, tanto a guilhotina da marca Guilhotech quanto a da Agrotama, da Kelter e da Cetro são basicamente iguais. É o mesmo modelinho, as mesmas cores, o que muda mesmo é só a estampa aqui com a logo da empresa, então eu creio que sejam todas bem parecidas. Quando eu comprei a minha, eu comprei no valor de R$ 1.036, já com frete incluso, então eu achei que foi um valor bem bacana. Eu comprei ali perto da Black Friday e teve promoção em todos os sites, inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição os sites que eu mencionei agora há pouco, né, que é da Kelter, da Cetro e da Agrotama, que também vendem essa mesma guilhotina. Ela também tem a opção no tamanho A3, se não me engano no site da Agrotama e no site da Cetro tem essa opção. Mas como ela é um equipamento bem grande, eu optei por comprar no tamanho A4 mesmo, que ia sanar as minhas necessidades por aqui. Então aqui ela tem essa parte que abaixa, para auxiliar quando você for cortar papéis, né, de tamanhos maiores. Essa parte aqui é para proteger da lâmina, mas na hora de cortar pode tirar. Aqui nós temos essa guia, né, que é para ajudar a selecionar o tamanho do papel que a gente quer cortar. Então aqui a gente consegue desrosquear e conseguimos mover para onde a gente quiser e depois é só travar novamente. Aqui dentro, nesse toolbox, tem algumas chaves. Então tem essas duas chavezinhas que são para desrosquear aqui essa manivela, né, ou para apertar, e também, caso seja necessário, para desparafusar aqui a lâmina. Esse modelinho aqui corta até 400 folhas de 75 gramas, então você consegue cortar quase uma resma inteira aí tranquilamente. Como eu já falei pra vocês, é um equipamento que eu recomendo muito. Eu tô usando a minha há um pouco mais de 4 meses e tem me ajudado bastante. Eu não preciso mais me preocupar em comprar papel cortado no tamanho A5. Eu posso pegar a resma aí no tamanho A4 e cortar no tamanho que eu quiser, A5, A6, tamanhos diferenciados e com muita facilidade. Pra mim foi um ótimo investimento e tem me ajudado bastante. Eu recomendo que se você tiver aí a possibilidade de comprar, compre, porque vai ajudar bastante aí no seu ateliê também. Se você não pode comprar agora, se você não tem o dinheiro, vai economizando aí, vai guardando um pouquinho cada mês igual eu fiz, para poder comprar a sua, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora eu vou falar pra vocês um pouquinho de algumas dificuldades que eu tive no começo. Logo quando eu comprei, algumas pessoas vieram me chamar no direct do Instagram, falando que estava tendo dificuldade com o corte, que o corte estava saindo de certa forma torto. A princípio eu nem me atentei muito a isso, mas depois, com o passar do tempo e com o uso, eu percebi que eu estava fazendo algo errado. Olha, aqui estão algumas folhas que eu deixei guardadas, que eu cortei lá no início, logo na primeira semana, quando eu comprei a guilhotina. E se vocês perceberem, o corte dessas folhas está em ângulo, ele vai reto e vai entortando um pouquinho para baixo. Eu já explico por que isso acontecia. O corte não saía tão retinho assim, digamos que saía torto, né? Porque na hora de colocar a folha aqui eu cometi um pequeno erro. Eu vinha aqui, colocava minha folha, puxava aqui minha guia, né, pro tamanho que eu queria, no caso seria tamanho A5. E na hora de apertar aqui a manivela, eu não apertava o suficiente. Eu vinha aqui, apertava assim um pouquinho, achava que já estava o suficiente. Então eu vinha aqui, na hora de abaixar a alavanca, acabava forçando bastante o papel que não estava preso o suficiente
e uma parte desse papel se desgrudava aqui de perto da minha guia. Então o que acontecia é que o papel se deslocava e eu não percebia. Então na hora de cortar acabava ficando angulado, porque o papel não estava preso o suficiente. Então o que eu recomendo para vocês é vir aqui com os dedos, certificar que o papel está bem encostadinho aqui na guia e depois vem aqui nessa alavanquinha e pressa bem o papel. Pode apertar mesmo, aperta com vontade. Inclusive, quando a gente está apertando aqui esse papel, ele acaba marcando o nosso papel. Então eu recomendo que você pegue aí um pedacinho de papelão ou alguns pedacinhos de papel mais grosso e coloque aqui embaixo, onde vai ser feito o corte do seu papel, que assim ele marca esses papéis aqui de cima, que são de rascunho, e não marca o seu papel aqui embaixo. Eu vou até mostrar pra vocês o que eu tô falando. Então eu venho aqui com esses papéis de rascunho e coloco aqui embaixo, exatamente onde vai ser abaixada essa pecinha, que é o que prende o papel para depois a faca vir cortar, ó. Agora sim, depois de prender bem, é só vir e abaixar a alavanca, que não vai ter perigo de deslocar o meu papel. Corte perfeito. E realmente, pessoal, esse é o único problema que eu tive inicialmente com a guilhotina, que eram os cortes que ficavam um pouco em ângulo, mas logo eu percebi que o problema era eu mesma, né? Eu não estava apertando aqui o suficiente. Depois disso, eu não tive mais nenhum problema com a guilhotina. Uma única observação que eu tenho com essa guilhotina, vocês devem ter percebido aí que para cortar esse papel aqui, que é um papel 120 gramas, eu usei um pouquinho de força, né? Eu não sei se é a forma que eu abaixo a alavanca, mas eu percebo que quando eu vou cortar um papel de gramatura um pouquinho maior, eu tenho uma certa dificuldade para puxar a alavanca, eu tenho que fazer força. Inclusive, quando eu vou cortar uma resma de papel 120 gramas, né, 250 folhas, por exemplo, eu sempre peço meu marido para vir aqui abaixar a alavanca para mim, porque tem que fazer uma forcinha. E eu sempre vejo vídeos de outras pessoas utilizando e vai cortar um montão de folhas e corta com muita facilidade. Algumas folhas realmente eu tenho bastante facilidade em cortar, como o papel pólen, por exemplo. Mas essas folhas mais grossas, quando eu vou cortar uma quantidade grande, eu tenho que fazer um pouquinho de força. Então, se alguém tiver alguma dica aí do jeito, às vezes, de abaixar a alavanca para não ter que fazer essa força, eu agradeço. E, gente, eu falei pra vocês que essa é uma guilhotina para folhas tamanho A4, mas aqui também, ó, eu tenho uma folha no tamanho A3, e se for assim na horizontal, a gente consegue cortar, sim, folhas no tamanho A3, ó. Ainda sobra um espacinho aqui. Só não dá pra cortar assim na vertical, porque daí o tamanho é maior do que a boca da guilhotina, que é um pouco mais de 31 centímetros. Mas assim na horizontal a gente consegue cortar folhas tamanho A3 tranquilamente, né? E transformar isso aqui no caso em tamanho A4. Aqui eu tenho algumas folhas de papel offset 90 gramas no tamanho A4. E eu vou cortar aqui com vocês e transformar no tamanho A5. Algumas pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender o conceito de A5. Folha tamanho A5 tem 21 centímetros de altura por 14,8 centímetros de largura. Então, quando a gente coloca uma folha tamanho A4 para cortar em duas tamanho A5, esse lado aqui vai ficar um pouquinho maior. Se você quiser que fique exatamente no tamanho A5, depois que você corta o primeiro lado, você tem que voltar esse lado aqui que sobrou na guilhotina novamente e tirar essa sobrazinha. Então aqui na guilhotina a gente tem numeração tanto em cima quanto no meio para facilitar, né, o deslocamento aqui da guia. E a gente tem em centímetros e em milímetros. E aqui também já temos algumas marcações de tamanhos pré-definidos, como B7, B6, B5 e A4. Aqui para colocar no A5 a gente vai colocar de largura 14,8 centímetros. Coloco aqui o meu papel, então, na guilhotina, deixo bem ajustadinho aqui embaixo, ó. Certifico que tá encostando. Venho aqui com os meus rascunhos. Aqui agora, essa folha aqui eu separo, porque eu vou ter que cortar novamente.
E essa daqui já tá no tamanho A5 bem certinho, com 14,8 centímetros de largura. Então eu volto essa daqui que eu tinha deixado separada pra guilhotina. E vou cortar aqui o excesso. E agora eu tenho aqui as minhas duas metades com 14,8 centímetros de largura. E com o miolo aqui bem certinho. Caso você não queira aí ter o trabalho de cortar duas vezes a sua resma, né? Se você tiver, por exemplo, cortando o miolo já impresso no modo livreto, o que você pode fazer é pegar aí uma folha tamanho A4, dobra no meio, depois vê aí bem certinho na sua guilhotina onde vai ficar a marcação dessa folha bem centralizada, marca e vem e corta o seu miolo em duas partes sem precisar fazer um segundo refile. Bom, pessoal, então eu já vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!